A vitória do Grêmio sobre o Santos sem sofrer gols. Na Arena do Grêmio, um jogo com muita luta, bravura, pegado, muita entrega, com boas notícias e algumas pequenas ou pequenos ajustes que o Mano Menezes vai precisar ajustar, fazer nesse time do Grêmio que começa a ganhar uma cara. Sistema defensivo não tomou gol. Vou falar tudo isso para vocês agora. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo, porque tem muita coisa boa que aconteceu no jogo. E também tem coisa ruim. Vamos começar pelas coisas boas, para depois a gente falar sobre as ruins, porque a crítica sempre atrapalha muito as partes que querem crescer, desenvolver. E às vezes não é muito bem aceita por algumas pessoas. Vamos lá então, porque é o seguinte, o técnico Mano Menezes fez o que podia fazer, escalou aquilo que a gente achava que poderia escalar, mas teve surpresas. Começou com o Thiago Volpi, que se manteve hoje na sua postura defensiva, embaixo das traves, não tentou fazer nada de diferente e nada extravagante, manteve ali concentrado, não inventou. Resumo é esse. Igor Serrotti, eu já tinha falado em vídeo anterior, inclusive está no meu Instagram. Bom, depois vocês vão lá no meu Instagram e me sigam, porque tem muito conteúdo sobre esse jogo da vitória do Grêmio sobre o Santos por 1-0. Filipão falando, Rossato, Guto Peixoto, Alisson, tem de todo mundo aqui para vocês acompanharem. E aí, Igor Serrotti entrou e é uma grata surpresa. Eu sempre fui fã dele e aqui sou suspeito a falar para todos vocês, mas o Igor Serrotti, para mim, já é o titular do Grêmio. Ele brigou, ele lutou, ele tomou um cartão amarelo, ele conseguiu depois se manter para não tomar mais cartão amarelo, conseguiu segurar o Soteldo, segurou o meio-campo do Santos, que tentava virar em cima dele, o Cuejar ajudou ele na marcação. E aí eu começo a entrar na linha dos jogadores que são as partes boas do que aconteceu na partida. O Cuejar foi muito bem, por sinal. Ele cometeu alguns pequenos erros, assim como qualquer outro jogador errou. O Dodi errou, o Vila Sante, o Cristaldo errou, o próprio Gemerson também errou, alguns pequenos erros. Mas o Gemerson, olha que curioso, no SofaScore ele teve a maior nota do Grêmio. Ele teve a maior nota. Enfim, o próprio Mano Menezes na coletiva fala que o Gemerson não comprometeu, foi um dos destaques, jogou muito bem, foi aplaudido no vestiário por conta o que ele na partida, que ele foi muito bem, ele foi seguro, ele não fez nada demais, errou alguns passes, ele errou, assim como o Wagner Leonardo também errou, o Marlon também errou, ou seja, todo mundo errou, porque o Grêmio tem uma certa dificuldade de fazer um treinamento para entrosamento. E é na base da conversa, de vídeos, da inteligência dos jogadores, que o técnico Mano Menezes está ajustando esse time. Eu também não quero o Gemerson, torcedor, eu sei que vocês estão pensando nisso, também não quero. O Gemerson para mim, o Grêmio pode mandar embora. Mas o Mano precisou colocar ele para jogar hoje, porque tem uma questão de hierarquia, uma questão de ter o grupo na mão. Os jogadores também entendem que ele pode estar passando por um mau momento e vão lutar para as coisas acontecerem da melhor forma possível, como foi hoje. Tanto é que o Dodi dobrou a marcação junto com o Igor Serrotti, o Cuejar fez a mesma função, o Edenilson fazia uma proteção um pouco mais, não foi tão bem o Edenilson, é uma das questões que eu tenho que falar na parte ruim, né, os ajustes que o Mano Menezes vai ter que fazer. O Edenilson não foi tão bem assim, tanto é que acabou saindo com lesão no primeiro tempo. Mas funcionou a estratégia do Mano, é isso que a gente tem que entender. A estratégia do Mano Menezes para o jogo contra o Santos funcionou. Que era o quê? Não sofrer gols. Protegeu o goleiro, protegeu o sistema defensivo, fechou com os volantes, ajudou, um meia ajudou a fazer a função de volante, que seria então o sétimo marcador, porque faz uma proteção de 4 mais 3, 7 jogadores protegendo o gol do Grêmio. Com isso tem uma marcação um pouco mais forte. E aí tu tem um meia, que é o Franco Cristaldo, que estava compondo para fazer esse ajuste, ajudando a marcação. O Kik, com a sua velocidade, também vinha atrás da linha da bola e deixava o Bright White um pouco mais à frente.
Então, essa é a parte boa. O Dodi jogou muito bem, o Dodi arrastava a bola, tomou pancada, teve falta, o jogador do Santos poderia ter sido expulso, teve alguns lances de arbitragem que eu não vou falar nesse vídeo quanto à arbitragem. Eu acho que a gente pode fazer um vídeo depois falando sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Eu acho que vale mais a pena do que a gente começar a falar todo o jogo, falar sempre a mesma coisa. Então, Alisson, depois do segundo tempo, entra no lugar do Edenilson e ele acaba mandando no jogo. Eu acho que o Alisson não sai mais do time do Grêmio. Por mais que o Mano na coletiva acaba falando que ele é um cara que faz bem a função, é um jogador que forte, sabe proteger, vai para cima, tem habilidade e velocidade, ele deve acabar ganhando essa função para poder jogar um pouco mais recuado e na função do Edenilson ajudar na marcação. E aí a linha de 4 defensiva do Grêmio fica postada. E aí o marcador, o Igor Serrote é muito mais marcador que o João Pedro, vai ganhar a posição. Ele é muito mais marcador que o João Lucas, vai ganhar a posição. Então, provavelmente o Igor Serrote deva ser o titular já no próximo jogo do Grêmio, porque ele está mandando na posição. E o Alisson vai ser colocado no meio-campo. Ou o Mano vai colocar um Camilo para jogar e ficar com 4-4-2 em losango, né, para poder fazer esse time modificar um pouco. Mas eu não acredito nisso. Ele é capaz de botar o Alisson, porque ele tem o retorno do Pavon para um futuro jogo. Mas eu estou falando da parte boa. Alisson é uma parte boa, o Dodi também jogou muito bem e mostrou que pode ser o motorzinho do time, fazendo ida e a volta, né, arrastando a bola, carregando ela para os meias para poderem armar. O Gemerson foi muito bem, como eu já tinha dito para vocês. Já falei do Igor Serrote e eu quero falar sobre o novo capitão do Grêmio. A braçadeira de capitão começou com o Edenilson hoje e ela depois foi para as mãos do Franco Cristaldo, que quando saiu jogou para o Wagner Leonardo. Wagner Leonardo é o cara. Ele é o novo capitão do Grêmio. Ele é um cara um pouco mais centrado, não é um cara muito de extravagante, de gritar, berrar, espernear, mas é um cara que tem uma postura e as pessoas, né, tanto os jogadores adversários quanto a própria arbitragem, respeitam o Wagner Leonardo. Ele tem uma postura um pouco mais séria, né? E isso conta ponto para ele, conta ponto para ser um capitão do time. Então eu acredito que a partir de então o Grêmio deve ter esse capitão aí, um cara que vai assumir a braçadeira. Ah, mas o Kahneman é um dos capitães, mas o Wagner Leonardo pode ser esse cara que está ali substituindo o tal Pedro Jeromel, talvez, como capitão, mas o Grêmio vai ter ele como o capitão quando o Kahneman não estiver. É por aí. Quando um não tá, o outro vai ser o capitão. Eu acho que esse é o caminho. A parte ruim de todo esse jogo, que o Mano precisa fazer uns ajustes, o Cuejar, ele teve alguns lances bons, teve outros, ele jogou numa função de que ele conseguia roubar a bola, conseguia interceptar sem fazer falta, mas ao mesmo tempo que ele conseguia roubar a bola para poder entregar para um jogador do Grêmio para sair para jogo, ele acabava errando o passe e a bola voltava para o time adversário. Então esses ajustes ali, que é uma questão de concentração, talvez ele até esteja concentrado a mais e está numa alta confiança que ele dá um passe displicente. Se ele se manter concentrado no passe, talvez funcione um pouco melhor. Esse é um pequeno ajuste, não é nem de posição. Mas o Cuejar jogou muito mais hoje do que o normal. Quando entrou o Camilo também foi muito bem. E o Camilo acabou dando um lance lá, que ele chutou a bola na área de fora, está aqui no meu Instagram. E a bola desviou e sobrou para o Kiki Oliveira, que fez o gol do Grêmio, o gol da vitória. Que, por sinal, foi um lance do Alisson, que levou o jogo no segundo tempo. Levou muito mais perigo junto com o Kiki no primeiro tempo, né? O Kiki também teve alguns lances, mas não teve chute a gol. E no segundo tempo teve chute a gol, em onde acabou saindo o gol do Grêmio. Então, os dois jogadores que se foram destaques foi o Alisson, por pouco que jogou, que para mim é o melhor do jogo, e o Kiki Oliveira, por mais que tenha feito o gol, ele se destacou bem no primeiro tempo, mas ele some por conta do próprio time do Grêmio, que some, sucumbe, né, durante a partida, porque o Santos joga compactado no seu sistema, então ele, nesse bloco dele, ele consegue ir esmagando o Grêmio e o Grêmio não consegue sair porque está sempre junto. Então quando o Grêmio arrasta a bola, o bloco volta junto e o Grêmio continua com aquele tumulto ali e não consegue se desvencilhar, mesmo com a velocidade. Só que o Alisson conseguiu fazer isso, ele conseguiu fazer o giro em cima do marcador e ficava de frente para o gol. Foi aonde ele acabou dando o passe que saiu o gol do Kiki Oliveira.
O Camilo, que entrou bem, né? Os ajustes de marcação do que vai ser feito, como vai conduzir o jogo, ele foi muito bem. O Edenilson lesionado é um dos problemas do time do Mano, que vai ter que ajustar agora. Certamente o Mano Menezes vai ter esse trabalho gigantesco aí para substituir. Eu acho que o Alisson é o cara. Não tem por que ele botar um outro jogador, a não ser que ele traga da base. O nosso centroavante, Bright White, que não tem feito gols, né? Essa é uma questão muito clara, assim, muito ele está lutando pelo time e está esquecendo de fazer a função dele. Mas ele acaba fazendo alguma movimentação que atrapalha o sistema defensivo e deixa os extremas do Grêmio, ou, né, os atacantes de lado do Grêmio, na cara do gol. E isso favorece. Então, pode ter uma crítica por ele não estar fazendo gols, mas a movimentação dele atrapalha o adversário quanto a isso. E aí, a parte principal é que o Mano Menezes precisa fazer um ajuste, e é para já. Muito rápido. O Grêmio não tem um cara no time que tu vai dizer assim, vem, o jogo é meu. Não tem ninguém nisso. O Grêmio não tem esse cara. Vem comigo, o jogo é meu. Joga em mim que eu vou controlar. Um cara no meio campo, ou um volante, um meia armador, um cara que vai pegar a bola e vai para cima do adversário. Não é para cima do adversário, vou tentar driblar e fazer isso. Não. É ele construir tudo e controlar o jogo no ambiente mesmo sob pressão, ele distensionar isso. E o Grêmio não tem esse cara. Precisa ter. E às vezes um jogador das categorias de base faz esse ajuste. E eu tô tentando ver quem que o Grêmio poderia encaixar ali, eu pensando. Mas eu não sou o treinador do Grêmio. Mas eu acredito que alguém vai entrar e vai dar um ajuste. Eu até faço uma pergunta pro Guto Peixoto, depois na Zona Mista, tá lá no meu Instagram, a respeito de se o Grêmio está pensando em mais algum jogador da base para compor o elenco profissional agora. E ele responde, vocês têm que olhar lá para vocês verem. Então, tá faltando esse cara. O Grêmio tá faltando um jogador para fazer um encaixe. E qual é o encaixe? Do meio campo para o ataque. Esse cara que controla, que vai dizer assim, passa o lateral, chama o atacante aqui para vir junto, pede para o volante vir para tabelar, um cara para controlar o meio campo. O Grêmio, o último cara que fez isso no Grêmio foi o Arthur. E aí precisa de um outro cara, que é para dar respaldo para esse jogador, caso ele seja um jogador das categorias de base. E aí eu posso dizer que talvez o Thiaguinho possa ser esse cara, mas o cara que vai dar respaldo para ele, o Grêmio também não tem. O Grêmio não tem esse líder dentro de campo para dizer, não mexe com o guri, não mexe com ele, não faz nada com ele, protege ele, chama todo mundo para ir para cima do adversário, empurra, sabe? Tira de lá, não ameaça ele, deixa ele jogar o futebol dele, ir para cima do juiz para dizer que tá sendo ameaçado. O Grêmio não tem esse líder. Precisa achar esse líder. E é isso que precisa ser colocado em prática. O Grêmio tá precisando de ter esse cara. Primeiro, o líder que vai comandar o time, proteger o time, que vai dar respaldo porque está sendo feito. E segundo, esse cara para fazer o encaixe. O Mano tem um pouquinho de trabalho. Eu acredito que quando o Grêmio tiver um tempo maior na próxima parada FIFA para treinar, que é mês que vem, se eu não me engano, é junho, né? Que vai ser, porque o Grêmio agora tem jogos quarta e domingo, ele vai conseguir fazer algo. Até lá o Grêmio vai trabalhar vai estar nesses trancos e barrancos. Mas em casa tem que vencer. São 8 partidas, 6 em casa. Das 6 o Grêmio já venceu uma. Faltam 5. Tem que vencer todas em casa. E aí precisa do apoio da torcida, que fez a diferença hoje. A projeção da Arena era de 23 mil torcedores e foi 27 uns quebrados. Parabenizar todo mundo que resolveu acreditar, se empolgaram e foram para essa tarde maravilhosa em Porto Alegre para ver o Grêmio. Um jogo feio, pegado, muito estratégico, mas que o Grêmio acabou sendo com a vitória num lance capital. E o Grêmio acabou vencendo e saiu da zona de rebaixamento, que é o mais importante. E não vai voltar tão cedo. Não vai voltar tão cedo. O Grêmio saiu, encerrou na 12ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, torcedor? Todas essas informações que eu trouxe para vocês a respeito do jogo, eu quero que vocês comentem aqui. Eu não gosto do Gemerson, mas ele foi o melhor em campo para o SofaScore. Para mim, o melhor em campo foi o Alisson, junto com o Kiki Oliveira. E o de vocês? Comenta, dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo. Eu conto com o apoio de todos vocês. Daqui a pouco a gente volta.